Nesse vídeo eu fiz o react do Ironman Brasil de 2023. Eu fiz análise técnica de equipamentos, de estratégia dos melhores atletas, principalmente dos campeões, então do grupo da frente ali. Falamos bastante aí sobre equipamento, o que eles utilizaram, sobre alguns pontos chaves da prova e mais uma vez sempre tentando associar, assimilar aí o que esses atletas que são os melhores do mundo podem ensinar para você que é um triatleta amador, independente do seu nível, se você está começando o esporte ou se você é um atleta de performance. Esse vídeo é um oferecimento dos programas Iron Guides por evento. São específicos para todas as distâncias do triatlo e da corrida de rua em 3 níveis, iniciante, intermediário e avançado. O acesso é via aplicativo, onde seus treinos estão detalhados em um calendário. Você tem acesso à caixa de mensagem com o treinador, pode exportar treino para o Garmin, demais smartwatches e rolos interativos. Você tem acesso a documentos na biblioteca e métricas de treino no longo prazo para monitorar seu progresso. O valor é a partir de R$ 22,00 semanais. Mais informações com vídeo explicativo pelo site ironguides.com.br. Olá, aqui é o Vinícius Santana, treinador de triatlo da Iron Guides. Lembrando que eu coloco um vídeo aqui no canal às quartas-feiras pela manhã. E se você quiser aprender mais sobre triatlo, assine aqui o nosso canal. E você precisando de ajuda para estruturar seus treinos, entre em contato pelo nosso site ironguides.com.br. O link está aqui na descrição desse vídeo. A gente tem programas de treinamento de todas as distâncias e de todos os níveis de corrida de triatlon e de outras modalidades multisport. Então vamos fazer o react aí do Ironman Brasil 2023. E mais uma vez eu sempre tento passar para vocês o que você deve aprender com o que os melhores do mundo estão fazendo no dia do evento deles. Antes de começar a análise, eu queria aí meio que pedir uma desculpa, não é culpa minha aí, mas pela qualidade das imagens aqui. E eu vou utilizar apenas a imagem congelada, eu não quero utilizar o vídeo. Eu vou deixar o vídeo da prova aqui na descrição, então se por acaso você quiser assistir em movimento com algum outro detalhe. E o motivo disso é questão de direito autoral e eu não quero arrumar confusão pro meu lado com os organizadores do evento, mas então isso acontece que a imagem fica um pouco pobre em termos de resolução. Mas enfim, vamos fazer a análise aqui da natação, começando pela disciplina da natação, os 3.800 metros. E o que eu quero mostrar aqui é que a grande maioria dos atletas, eu consigo enxergar esse atleta praticamente no meio aqui, que ele está utilizando um wetsuit sem manga. Então o neoprene dele não tem a manga, enquanto todos os outros estão com aquela manga comprida. Inclusive os atletas aqui tem uma manga meio prateada, né? Uma manga cinza que é muito fácil de identificar. E lembrando também que, mais uma vez, todo o material que eu falar aqui nesse react, você pode fazer a compra pelo site da Amazon Brasil, dá uma força pro canal e não custa nada adicional para você. O outro ponto aqui, eu acredito que foram 15 atletas que largaram no profissional e eu consigo enxergar 1, 2, talvez um terceiro aqui, que eles estão com o dedinho no relógio ali pronto para disparar o relógio. E por que a grande maioria dos atletas não fazem isso? Porque a natação é uma modalidade que varia demais no dia da prova, dependendo da correnteza, dependendo da onda, do vento. E para esses atletas não interessa muito se eles nadaram ali. Eu acho que no caso os melhores nadadores fizeram 45 minutos e alguma coisa. Se eles nadaram para 45, 46, 47, não interessa, porque eles entendem que as condições do dia vão ter um impacto muito grande na parcial da natação. E você vai entender na medida desse vídeo que cada detalhezinho, principalmente na natação, na primeira transição, pode ter um impacto enorme durante a prova. Então é menos uma coisa para fazer na hora da largada ali, eles preferem ficar mais focado em fazer uma largada rápida, ao invés de ter que ficar se preocupando em ligar o relógio. Então todos os outros já estão prontos para iniciar a natação ali, e eles não utilizam o relógio na modalidade de natação, ou se utilizam, eles não ligam o relógio, eles deixam, a grande maioria eu acredito que deve deixar para colocar somente na hora da corrida. No ciclismo eles usam os computadorzinhos, mas enfim, é um dado aí que eu queria passar, que a grande maioria dos atletas amadores, a maioria aí quer saber o tempo, e aquilo pode impactar inclusive o seu ritmo de prova, a sua estratégia para a parte do ciclismo. Se por acaso as condições estiverem difíceis, estiverem lentas e você vai querer lhe compensar, pode acabar com toda a sua prova e você nem sabe que a natação estava em um dia lento, porque é muito difícil dos organizadores acertar em cheio e também não conseguem controlar as condições do dia. Eu parei nessa próxima imagem aqui de propósito, tá meio borrada aí mais uma vez, mas vamos lá. A gente consegue ver os nadadores aí com as toucas verdes de wetsuit e ali atrás os staffs da prova
com uma camisa rosa, fazendo assim, ó, segurando os atletas na largada. Então, como que funciona? A grande maioria das provas da marca Ironman, eles têm a largada por ondas, o rolling start, na verdade. Então, o rolling start são 10 atletas largando ao mesmo tempo a cada 10 segundos. Então, ficam os staffs ali, é quase que uma raia ali, né? Então, ficam 10 raias, saem 10 atletas, eles seguram os próximos 10 por mais 10 segundos e assim eles vão soltando 10 atletas por vez. Isso deixa a natação mais tranquila, mais segura. Eu lembro que na minha época que eu competi o Ironman Brasil, eram mais de 1000 atletas, todo mundo largando ali ao mesmo tempo. Então, fica uma coisa um pouco mais estressante. É claro que assim, você não tem aquela sensação de quem está na frente, né? Mas a grande maioria dos atletas aqui também não competem assim por posição, é mais uma coisa de superação pessoal. Então isso adiciona um pouco mais de segurança e um pouco mais de conforto no evento. A próxima imagem é cedo durante a natação, nos primeiros talvez 200 metros, a gente consegue ver um atleta aqui embaixo e depois duas linhas. Na verdade, tem um terceiro atleta entre essas duas linhas, entre esses dois grupos de nadadores. Então, o que acontece nesse início, nos primeiros metros, geralmente até a primeira boia ali, os atletas nadam muito forte nesse nível profissional e não é o que você como atleta amador deve fazer. Pelo contrário, você deve começar cada modalidade bem tranquila, mas por uma questão de estratégia, da dinâmica da prova ser um pouco diferente, esses nadadores saem muito forte e eles meio que vão ali tentando chegar na primeira boia o mais rápido possível, e uma vez que chega na primeira boia, eles fazem aquela curva, então eles costumam nadar em linha, que é o que eu vou mostrar no próximo slide. Aqui já nos metros finais da natação, hein, com 45 minutos de prova, vejam aí que sobrou, parece que 6 ou 7 atletas aí que nadaram no primeiro grupo, e fica ali um nadando na esteira do outro, que a gente chama, né, no pé do outro. Isso ajuda a economizar energia. O atleta que está atrás ali, ele meio que pega uma correnteza, ele pega uma água um pouco mais calma, então salva um pouco de energia, se comparado se ele estivesse nadando fora dessa, entre aspas, aí, esteira. Um fato curioso que eu quero mostrar é que, apesar do mar estar muito calmo, tinham algumas ondas pequenas e o primeiro atleta conseguiu aí quebrar um pouco o grupo, sair um pouco na frente. Então a próxima tela aqui, uma vez que o primeiro atleta pegou o jacarezinho, reparem que agora tem ali, ele tá meio isolado, depois um grupo com 3 atletas e depois um grupo com mais 3. E olha que coisa interessante, eu tava assistindo a entrevista dos brasileiros que chegaram em segundo e terceiro colocado, que foi o Reinaldo Colucci, e o terceiro colocado foi o André Lopes. E o que aconteceu? O André Lopes perdeu o grupo principal, o grupo que inclusive teve o campeão, o Reinaldo Colucci estava lá, o Igor Amorelli estava lá, em algum momento dessa transição aqui. O mesmo aconteceu com o Reinaldo. Então eu acredito que esses atletas tenham ficado aqui nesse grupinho desses 3 ou 4 atletas aqui para trás. E apesar de que você pensa que é uma diferença muito pouca, mas qualquer 5, 10 segundos ali na transição faz diferença. Eu acredito que esse atleta que saiu em segundo na água aqui é o Igor Amorelli, que já venceu a prova, e o Igor tem um início de pedal muito agressivo, ele tenta de propósito separar o pelotão ali. Então esses atletas saem em um ritmo extremamente forte. Mais uma vez, é totalmente o contrário do que você, atleta amador, quer fazer. Você quer sair fazendo um aquecimento bem tranquilo, mas eles, por uma dinâmica de prova, eles querem ali se livrar de algum dos competidores, não querem deixar que o competidor ali fique ali mesmo que na distância legal ali do vácuo, ainda tem várias vantagens. Então essa primeira transição para um atleta de performance é importantíssima. Eu vou mostrar aqui o que aconteceu desse ponto até o início do ciclismo. Na próxima tela, principalmente no canto direito, aqui no esquerdo foi feminino, né, a Pamela, que liderou a natação inteira. Inclusive é uma tela interessante, ela tá bem com praticamente toda a cabeça de fora ali, fazendo na hora da navegação. Mas enfim, vamos passar aqui para o ciclismo. E mais uma vez eu vou fazer a análise, a maioria aqui do masculino, aproveitando que a Pamela apareceu aqui na nossa tela, porque foi uma prova um pouco mais competitiva. A Pamela liderou a prova ali da natação até o final. Já no masculino teve toda uma dinâmica, troca ali de liderança, então foi um pouco mais interessante, a gente consegue aprender um pouco mais como que funciona essa dinâmica de prova. E nesse início do ciclismo a gente consegue ver 3 atletas, foi o argentino aqui no finalzinho de branco, e esses 2 primeiros é o Igor Amorelli e o Fernando Toldi. O Fernando teve um problema com a bike, então ele acabou sobrando desse grupo e a gente não consegue identificar o Reinaldo Colucci aqui. Ele deu uma sobradinha nesse começo, e é uma das coisas que eu quero mostrar, é que demorou praticamente 15 minutos para o Reinaldo Colucci juntar no pelotão novamente. Então ele saiu da natação
com o primeiro grupo, demorou um pouquinho mais ali na transição, ou então talvez naquela saída da onda ali, e foi coisa ali de 10, 20 segundos, custou a ele 10, 15 minutos fazendo muita força, e é claro que todos os outros atletas também estavam fazendo muita força, mas começar um ciclismo muito forte assim, vale a pena para um atleta profissional, mas ao mesmo tempo é muito agressivo e todos eles pagam um preço um pouco mais caro ali no final da prova. Então vai lá saber se um movimento desse, né, se talvez o Reinaldo tivesse feito uma transição mais rápida, tivesse economizado ali uns 20 segundos na primeira transição, ele não tivesse precisado fazer aquela força toda sozinho, sem ninguém para ajudar, porque os primeiros colocados, ele tem todo o carro de mídia ali que dá um, mesmo de uma forma legal, não é culpa deles, mas ajudam aqueles atletas a andar mais rápido, e o Reinaldo sozinho no vento lá teve que buscar durante 15 minutos esses aí 10 a 20 segundos que ele perdeu na transição. Essa próxima imagem aqui, a gente está vendo da moto, né? É uma coisa complicada porque o Ironman Brasil, eu já fiz a prova lá 4 vezes, uma no amador, 3 no profissional, e o que acontece? O atleta que tem a liderança, principalmente no início da prova, você tá vendo que a rua é muito estreita aí, porque eles não podem fechar o trânsito completamente, então eles deixam ali meia faixa para os carros, para a mídia, meia faixa para os atletas, e isso faz com que a moto ali da mídia, ou então o carro madrinha na prova, tenha um impacto na velocidade dos atletas que estão liderando aquele grupo. Por isso que é muito importante, mais uma vez, a gente não vê o Reinaldo aqui, que estava de vermelhinho, e nessa próxima imagem aqui a gente consegue perceber que esse atleta está praticamente atrás da moto. Eu não estou de alguma maneira culpando o atleta, isso é mais uma questão da organização. Às vezes, inclusive, o pessoal da organização tenta avisar lá para o motociclista, mas por uma falta de experiência, ou então às vezes é um pessoal da polícia rodoviária que não tem experiência com o nosso esporte, eles ficam perto demais, mas isso é a realidade do nosso esporte, acaba que impacta aí o resultado, principalmente nesse início do ciclismo. Nessa próxima imagem eu quero que você repare um atleta da direita aí, que é o Igor Amorelli. Ele está utilizando alguma coisa dentro do macaquinho dele. Eu já fiz um vídeo react aqui sobre a prova do PTO em Ibiza. Os melhores atletas do mundo utilizam, alguns um camelback, outros uma garrafinha, colocam alguma coisa que aquilo já foi provado em túnel de vento, que dá uma melhora aerodinâmica. Inclusive eu prometi, vou fazer um vídeo somente sobre esse assunto aqui pro canal, então já aproveita e assina aqui o canal. Sempre que possível eu vou tentar ensinar aqui para vocês, fazer essa conexão do que os melhores atletas estão usando e o que você como atleta amador pode utilizar para melhorar sua performance. É claro que no caso deles, eles pedalam ali a 40 e poucos km por hora de média, então esses detalhes aerodinâmicos fazem ainda mais diferença. Se você for um atleta amador, estiver pedalando ali por cerca de 30 km por hora, não vai fazer tanta diferença assim, mas ainda assim acho que vale aí aprender, vale observar o que os atletas estão fazendo, os melhores do mundo. Nessa próxima imagem, vamos fazer a análise aí do equipamento que a Pamela utilizou. Ela venceu a prova aí de ponta a ponta. Então eu já falei aqui sobre esse assunto, e mais uma vez lembrando aí, se você tiver interesse de comprar qualquer coisa que eu mencionar aqui, o link tá aqui na descrição do vídeo. Então ela tá utilizando esses pernitos aqui, né? Quase que isso é a meia de compressão, mas o atleta consegue nadar com isso aqui debaixo do wetsuit. E isso aqui também é um outro equipamento que já foi comprovado uma melhora aerodinâmica no túnel de vento, porque ele suaviza um pouco a pele ali, ele tira um pouco daquelas ondulações, daqueles buracos que os atletas têm ali entre as musculaturas da perna. Então ela está utilizando esse material. A bicicleta dela tá com uma roda fechada atrás. Eu acredito que a grande maioria dos atletas profissionais tem optado pela roda fechada, não é um material barato, mas que ajuda bastante. Uma roda aí semi-fechada, né, na frente. Ela tá carregando 2 garrafinhas aerodinâmicas aqui no quadro. Eu acredito, não vou ter certeza, alguém tem que perguntar para ela lá, que nessas garrafinhas ela esteja carregando as calorias e não necessariamente a água ou o isotônico. Isso os atletas costumam carregar no suporte de garrafinha entre os braços ali. Eu vou mostrar inclusive no campeão masculino o que ele fez. E capacete aerodinâmico, o tri-suit com manga. Então todo aquele material ali que esses atletas de ponta costumam, ficou quase que uma coisa meio padrão ali, de não tem tanta novidade, pelo menos no caso aqui da Pamela. Eu quero mostrar na próxima tela, na tela da esquerda, isso aí foi o campeão da prova, né, o Luciano Tacconi. Veja que ele colocou um suporte pro suporte de garrafinha, então parece que 2 parafusos, né, numa maneira bem grossa de falar, e ele tem o suporte pra caramanhola, e aquilo fica entre os braços dele, então a garrafinha fica aqui em frente, ele fica com uma posição assim, então acaba que essa garrafinha fica escondida em relação ao vento. Então ele deve ter feito uma adaptação aí personalizada. Repare também que ele está utilizando um capacete aerodinâmico, que a ideia desse capacete
capacete é afunilar o vento de uma forma muito suave para as costas dele, então não tem nenhum gap muito grande do capacete para as costas, é uma das opções que esses atletas costumam utilizar. E a outra opção seria um Aero Road, um capacete pequenininho, praticamente sem ventilação, mas que para esses atletas, quando eles costumam olhar muito para baixo ali, porque esse outro capacete com esse rabo mais longo, acaba que ele fica para cima esticado ali. Então, dependendo da sua posição de pedalada, dependendo do seu perfil na bicicleta, da sua posição da bicicleta, se você está mais em pé, se você fica mais deitado, alguns capacetes podem ser melhor que os outros. Mas você escolhendo um capacete Aero Road é uma boa opção, independente do seu perfil aí, se você não tem acesso aí a um bom bike fitter, ou então, principalmente alguns desses atletas fazem teste de túnel de vento e tudo mais, então pega um Aero Road aí que vai resolver grandes seus problemas, evite de pegar aqueles com aqueles rabos muito longos aí, just in case, né? E analisando aí o equipamento agora do campeão da prova masculina, a gente já falou do capacete, a gente inclusive consegue ver o suporte de hidratação entre os braços dele aqui. Ele está carregando também uma segunda garrafinha aqui atrás e uma terceira garrafinha aqui no quadro da bicicleta. Então é um atleta que optou por carregar bastante coisa, muito interessante. Inclusive a minha recomendação pessoal seria: carregue um pouco de carboidrato dentro da garrafinha que vai no quadro, uma garrafinha aerodinâmica, para você tomar mais pro final da prova. Carregue uma segunda garrafinha de carboidrato, né? Carboidrato e sais. Inclusive eu recomendo o produto Stratos, que já vem aí todos os carboidratos, sais, tudo que você precisa nas medidas certas, nos equilíbrios certos aí. Carregue uma segunda garrafinha com caloria aqui na frente e atrás procure carregar somente água, pelo menos no início da prova aí, porque acontece demais dessa garrafinha que vai atrás aqui da bicicleta, dela voar na hora que você passa em quebra-mola ou então alguma coisa assim. Próxima tela eu quero mostrar um pouco como que funciona a logística das sacolas da transição. Então na tela da esquerda a gente está enxergando de onde que os atletas vêm, eles vêm pedalando ali, tem que passar nesse tapete. Esse tapete inclusive faz o timing da transição. Eles deixam a bicicleta com algum staff ali, né? Principalmente no caso dos profissionais. Dos amadores eu não tenho certeza se vai ter um staff para todo mundo. E depois eles vão correndo para dentro desse vestiário. Então as sacolas estão identificadas com a numeração. A gente tem aqui a sacola vermelha, a sacola azul. Eu acredito que uma seja a sacola da natação, a outra a sacola de corrida. Então a sacola do ciclismo provavelmente vai estar dentro da sacola da natação já. E eles vão chegar, vão pegar a sacola da corrida, digamos, essa sacola vermelha, vão ali para trás, tem um vestiáriozinho, mas tudo de uma maneira muito rápida, tudo aí demora 2 minutos para esses atletas de ponta. Abre aquela sacola ali no chão, aí sai tênis, sai boné, sai gel. Inclusive eu recomendo deixar somente 2 coisas ali: o seu tênis, talvez ali com a sua meia dentro do seu tênis já, e uma segunda sacola dentro da sacola com outro material, seja viseira, seja gel, seja número de peito, e você saia correndo com aquela outra sacolinha ali da transição. Então só para que você consiga visualizar como que funciona o sistema de sacola dentro do Ironman. Eu sei que vai ser difícil de enxergar dessa vez aí, mas o Reinaldo Colucci, que saiu para correr na liderança, reparem que ele tem algumas coisas, alguns pontinhos brancos aqui, né? Isso foi um cinto de hidratação e com a numeração que ele carregou. Então ele, à medida que ele já está ali iniciando a parte da corrida, ele ainda está terminando de fazer a sua primeira transição. Então eu fiz um time aqui, inclusive a gente consegue ver na tela superior aqui 5 horas e 10 minutos. Então ele já está correndo há uns 10 segundos e essa transição dele demorou aí praticamente 1 minuto, até a hora que ele terminou de colocar tudo, ajustou tudo ali e realmente começou a correr. Então 1 minuto num atleta desse seriam mais ou menos ali uns 250 a 300 metros. Então praticamente meio quilômetro ali ele demorou somente para finalizar a segunda transição. Então esses atletas não perdem tempo parado, colocando coisa parado ali, fazem tudo a movimento para evitar o máximo possível a perda de tempo. A próxima tela aí eu queria fazer uma análise um pouco da postura do argentino, do Luciano, que foi o eventual ganhador da prova. Repare como que ele está correndo com uma posição de mãos muito compacta, uma mão perto ali ao peito. Então eu já falei muito aqui que o triatlon, principalmente o triatlon de longa distância, ou se você for fazer triatlon de curta distância e não for um amador de tanta performance assim, é praticamente uma caminhada rápida, né? E esses atletas aqui, que são os melhores do mundo, o Luciano correu num pace um pouquinho abaixo de 4/1000, depois eu vou dar mais detalhes. Então eles correm de uma maneira muito compacta, nada daquilo de ficar mexendo os braços demais ali na lateral do corpo, foca mais na sua frequência de passadas e mantém aí um upper body, né? Muito compacto e muito relaxado. Então o Luciano terminou a prova em 7 horas
horas 55 e 38. Ele nadou para 45 e 24, que dá uma média ali de 1:12 por 100 metros. A primeira transição em 2 minutos e 42, pedalou para 4 horas e 21, que dá uma média de 41,47 km por hora. A segunda transição 2 minutos e 10 e correu a maratona para 2 horas 44 e 21, que dá um pace médio de 3 minutos e 55 por quilômetro. E a gente está vendo a Pamela na chegada aí, ela terminou em 8 horas 44 minutos e 26, fez uma natação para 48 e 36, então somente 3 minutos mais lenta que o grupo principal do homem, que dá 1 minuto e 17 de pace. A primeira transição 3 minutos, então ela demorou um pouquinho mais do que os homens. Pedalou para 4 horas 50 minutos e 59 segundos, que dá uma média de 37,20. Fez a segunda transição bem rápida aí para 2 minutos e 13, acredito que só 3 segundos mais lenta que a do Luciano, e correu abaixo de 3 horas. Olha só, ela fez 2 horas 59 minutos e 39 segundos, que dá um pace aí médio de 4 horas e 17. Fez uma prova aí totalmente world class, um tempo world class aí, que com certeza vai estar entre as melhores do mundo. Então esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Se você gostou, por favor, dê uma curtida, deixa aqui nos comentários o que você achou desse react, qual outro tipo de informação que você gostaria de ter no próximo react que eu fizer, que eu pretendo fazer alguns ainda durante esse ano. Até a próxima e bons treinos.